Passamos para a próxima oradora, Mônica Andrés, é diretora-geral da ACT Promoção da Saúde, por videoconferência também. Mônica, seja bem-vinda, bom dia, o microfone é seu. Muito obrigada, bom dia a todos e todas, obrigada pela oportunidade, senadora Soraya, cumprimento em seu nome também a todos os demais senadores e senadoras da casa que estejam presentes aí e todo o público que nos acompanha. Vou falar então em nome da ACT Promoção da Saúde, que é uma organização não governamental brasileira que existe há 16 anos, trabalhando pela prevenção do tabagismo e também pela promoção da alimentação adequada e saudável, controle do uso do álcool, enfim, prevenção de fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis no Brasil. Eu vou compartilhar então uma apresentação. Deixa eu ver se já... Aqui. Acredito que agora já estejam vendo, né? Bom, então, inicialmente, eu até vou comentar sobre o tema da audiência pública, né, que é comércio de cigarros eletrônicos no Brasil e o risco ocasionado pela falta de regulamentação, dizendo que, na verdade, a gente tem uma regulamentação no Brasil, né, como foi citado aqui anteriormente, desde 2009, né, que é a RD 646 de 2009. Esta regulamentação, ela prevê a proibição da comercialização dos dispositivos eletrônicos para fumar, assim como a importação, a publicidade, né, destes produtos aqui no país, a produção também. E é muito importante a gente dizer que, apesar da gente ter aí uma discussão na Anvisa, né, visando aí uma atualização dessa norma, ela continua vigente, tá? Então, nós temos a regulação no Brasil. E aqui, acho que vamos trazer um pouquinho desses casos, né? Quando se fala, por exemplo, de redução de danos, vamos observar também o que está acontecendo na realidade. A senhora mesmo mencionou, né, senadora, que algumas pessoas têm mencionado o uso e que a senhora foi buscar informações e viu, né, que havia diversas coisas aí preocupantes, né, em relação a efeitos do uso desses produtos no público, especialmente jovem, né? E isso eu diria que não é um efeito de falta de regulamentação, inclusive porque eles acontecem em vários países do mundo com diferentes tipos de regulação para esses produtos. Isso se deve à composição mesmo desses produtos, ao que eles contêm, né? E é isso que está causando os diversos problemas de saúde associados, como foi mencionado também pelo doutor Alcindo há pouco tempo, né? Então, aqui, casos reais de jovens, como a gente pode ver, um jovem viciado em vape desde os 13 anos, internado com pulmões de idoso, né, que teve aí colapsos seguidos, faz agora campanha contra o uso desses aparelhos. Ele tem 19 anos. Depois, um outro caso de um jovem de 17 anos que recebeu transplante duplo de pulmões, né, a partir do uso de cigarros eletrônicos. Então, são casos extremamente graves. E aqui, casos no Brasil mesmo, recentes, né? Então, um jovem internado com óleo de cigarro eletrônico no pulmão, com uma consequência irreversível, e ele compartilha que ele passou 3 meses apenas usando o cigarro eletrônico e teve esse sintoma. Um dia, do nada, acordou tossindo sangue, com muita dor no corpo, etc., tal como está aí no relato, né? E essa outra, ele tem 23 anos. E uma outra jovem de 24 anos, também diagnosticada com trombose, embolia pulmonar, alertando agora sobre o uso de cigarro eletrônico. Então, ela dizendo no relato, algo que a gente vê que não é incomum, né, do jovem começar a utilizar numa quantidade incontrolável, né? Então, ela mesma menciona, antes eu usava aos fins de semana apenas, mas de um ano para cá comecei a usar todos os dias. Sei que estava viciada, acredito que poderia ter tido muitos outros problemas de saúde ou até morrido se não tivesse ido ao hospital naquele momento. Então, o que a gente tem observado? A Pesquisa Nacional de Saúde do Brasil, né, em 2019, mostrou que 70% dos usuários de dispositivos eletrônicos para fumar têm entre 15 e 24 anos, ou seja,
são os jovens que estão consumindo esses produtos, não são os adultos fumantes, em sua maioria, que buscam uma alternativa. Na verdade, quem está consumindo, e isso não é só no Brasil, a gente vai ver depois, mas há um grande consumo por jovens, né? Crianças e jovens. A pesquisa Vigitel agora, de 2023, também mostrou que o uso desses dispositivos entre adultos com mais de 24 anos de idade é 75% inferior quando comparado com pessoas de 18 a 24 anos. Então, 60% dos jovens, né, nesta pesquisa também do Vigitel, que tem aí entre 18 e 24 anos, o que o Vigitel ele faz uma pesquisa a partir dos 18 anos, então a gente não tem esses dados anteriores, mas 60% desses jovens nunca havia fumado cigarros convencionais, ou seja, não está sendo usado para cessação, nem para substituição ou para redução de danos. Eles estão iniciando o tabagismo com esses produtos. A pesquisa também Covitel de 2023 mostra que a prevalência de uso de cigarro eletrônico também foi maior na faixa etária de 18 a 24 anos, ou seja, nós temos inúmeras evidências no país de que este consumo é feito basicamente por jovens. E quando a gente fala, mas talvez esses jovens estejam apenas fazendo um uso inadequado, não é voltado para eles o produto. Aí nós vamos ver as propagandas que existem do produto, fora do país, por exemplo, onde elas são permitidas muitas vezes, e vejam qual o público-alvo dessas propagandas nesses produtos. Então, nós temos aí claramente uma comunicação, muitas vezes dirigida ao público de adolescentes e jovens. Né? É absurdo você ver, por exemplo, vapes com formato de Bob Esponja. Então, quer dizer, são coisas que eu acho que é inegável que esse produto está sendo promovido também junto a este público. E a política, então, é de redução de danos ou de iniciação ao tabagismo? Não se pode falar em redução de danos quando o uso vem sendo feito predominantemente por jovens, muitas vezes não fumantes, como nós vimos. O aumento de experimentação e uso por jovens tem acontecido nos mais diversos países, que inclusive hoje discutem rever as suas políticas. Nos Estados Unidos, por exemplo, houve um aumento de consumo por jovens, né, estudantes, de 78% em apenas um ano. No próprio Reino Unido, como a gente vê aí pelo gráfico, também está havendo um aumento de consumo por jovens e hoje eles estão discutindo, né, rever também a questão dos cigarros eletrônicos entre jovens, né, e a venda desses produtos. Então, a gente tem ali, por exemplo, em todas as faixas etárias, um aumento, né, de 11 a 15 anos, 16 a 17 anos e 18 anos, por exemplo. Todas essas faixas etárias se observou no Reino Unido um aumento de consumo destes produtos. Então, esses dispositivos, como já falou o doutor Alcindo, né, ele contém inúmeras substâncias, nicotina, sais de nicotina, que é uma outra forma de entregar nicotina, provocando uma dependência mais intensa e mais rapidamente, né? Então, muitas vezes em um único cartucho existe a mesma quantidade de nicotina de que um maço inteiro de cigarros, partículas ultrafinas, flavorizantes diversos, substâncias cancerígenas e metais pesados. E aí a gente tem outros casos no Brasil, como este jovem do Lucas Viana, que também é considerado influencer no país, né? E que conta, eu estava em uma festa, de repente me faltou um ar de uma forma surreal, parecia que estava tudo entupido, como se eu estivesse me afogando, né? E também atribuído ao uso de dispositivo eletrônico para fumar. E outros casos emblemáticos aqui do Brasil, né? Como, por exemplo, a doença apresentada pelo cantor Zé Neto, né? Que é a densidade de vidro fosco, como é chamada pelos pneumologistas, né? Então, um problema também bastante grave no pulmão, a cantora Solange Almeida, né, e que todos relatam aí a dificuldade e o temor ao perceber que, às vezes, em pouco tempo de uso, esses dispositivos estavam causando problemas tão sérios na saúde dessas pessoas. Então, aqui eu trago também alguns exemplos, né, de propagandas antigas de cigarro e algumas das novas propagandas de cigarro eletrônico, para a gente ver, nós estamos diante de fato de um novo produto revolucionário ou de da indústria do tabaco para reconquistar o mercado.
esse discurso de menor nocividade, redução de danos, ele já foi usado de forma enganosa no passado, e todos se lembram quando a gente tinha aqui os cigarros light, ultralight, e depois se descobriu que eram cigarros que traziam ainda mais problemas, aumentaram casos de adenocarcinoma pulmonar, e, portanto, a indústria acabou sendo proibida de utilizar esses termos, né? Porém, os fumantes acreditaram que estavam consumindo produtos de menor nocividade, acabaram sofrendo os prejuízos por isso, a ponto de, nos Estados Unidos, por exemplo, a indústria do tabaco ter sido obrigada a veicular 15 segundos. Como essa. Muitos fumantes trocam para cigarros de baixos teores, ao invés de pararem de fumar, porque eles pensam que esses cigarros são menos prejudiciais. Eles não são. Isso é declaração da indústria, que teve que reconhecer que fez uma propaganda enganosa no passado. Então, é muito importante a gente ter cautela, ter prudência quando se vem novamente com esse tipo de discurso. É importante a gente ter muitos estudos sem conflitos de interesse para poder fazer qualquer julgamento a respeito destes novos produtos. E é disso que se trata, um produto que é modificado, com uma tecnologia diferente, acho que eu fui, do cigarro convencional, porém objeto de exploração comercial por uma indústria que lucra com a dependência de seus consumidores. E aí a gente tem, novamente, a demonstração de propagandas antigas e recentes que seguem a mesma linha, né? Como a gente pode observar muito claramente. Então, o tratamento da dependência à nicotina, os DEFs não tratam a dependência à nicotina, podendo inclusive intensificá-la com piora do tripé da dependência, a dependência química, comportamental e psicológica. Migrar para outro produto não significa deixar de fumar. E no Brasil, é importante destacar que há tratamento gratuito para o tabagismo no SUS. Alternativas como o uso de fármacos, terapia de reposição de nicotina, terapia cognitivo-comportamental, apoio psicológico em grupo, combinados, visando uma assistência integral. Não há eficácia comprovada, como disse o representante do CFM, que os DEFs auxiliem na cessação. Parte dos usuários faz uso dual, então nós temos aí um risco também de promover a iniciação entre adolescentes e jovens na dependência de nicotina, quando temos no Brasil métodos reconhecidos disponíveis para tratamento. Aqui a gente então entende que a regulação existente no Brasil é prudente e aguarda-se sim a publicação do novo texto da norma pela Anvisa após a aprovação por unanimidade do relatório técnico 15 segundos. do ano passado. Os dados mostram que dados de uso diário no Brasil, graças à regulamentação que a gente tem, não tem a epidemia, como se observou, por exemplo, nos Estados Unidos, mas, obviamente, a gente tem a preocupação em relação à experimentação e uso, especialmente pelos jovens, e daí a necessidade de ampliar campanhas, de realizar novos estudos e ampliar também a capacidade de fiscalização do Estado. A população apoia a manutenção dessa proibição, 79% são a favor de continuar proibidos no Brasil. Essa é uma pesquisa de agosto de 2023, Datafolha, e também, como vimos, várias das sociedades médicas, AMB, 15 segundos. Pediatria, CFM, já se manifestaram nesse mesmo sentido. Então, só para finalizar, o que a gente ainda pode fazer para reduzir o tabagismo? Política de preços e impostos. É muito barato ainda cigarro no Brasil. Não há reajuste desde 2017. Todos os produtos subiram, porém cigarro está estacionado. Agora está em discussão a reforma tributária, inclusive no Senado. Então, nós defendemos que haja um imposto seletivo para tabaco com alíquota adequada para trazer benefícios à saúde e à economia do país. A implementação da RDC 14, que proíbe os aditivos de aromas e sabores, a manter e ampliar a oferta de tratamento no SUS, implementar o protocolo de combate ao mercado ilegal, porque esse deve ser combatido, ampliar as campanhas de conscientização e fiscalização e ativar o laboratório da Anvisa, o LATAB, para que ele produza pesquisas e análises dos componentes, tanto de cigarros quanto de cigarros eletrônicos, narguilé, etc., de forma isenta, sem conflitos de interesse. Então, com isso, eu encerro minha fala e agradeço pela oportunidade. Doutora Mônica, muito obrigada. Nós é que agradecemos pela tão importante contribuição. Continue acompanhando conosco. Muito obrigada.